Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui Thales Augusto Nascimento Viotti. Thales, bem-vindo. Obrigado, Frei. Obrigado pelo espaço. É um prazer ter você aí conosco aqui. Que isso, imagina. Nós convidamos o Dr. Thales, que é advogado, é um dos integrantes do coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Convidamos o Dr. Thales aqui para ajudar-nos a elucidar, a trazer mais luzes, a clarear, porque estamos em Belo Horizonte e Santa Luzia imersos em um gravíssimo problema social. Qual? Cerca de 8.000 famílias das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, 3 grandes ocupações ali na região do Isidoro, né, parte em Belo Horizonte, parte no município de Santa Luzia, que estão na iminência de serem despejadas, com liminares de reintegração de posse emanadas pela doutora Luzia Divina Peixoto, da 6ª Vara de Fazenda Municipal, confirmada em segunda instância pela desembargadora doutora Selma, e também tendo, claro, o aval do Tribunal de Justiça, e o governo de Minas já com um grande, fortíssimo aparato militar planejado, que iriam fazer na semana passada, mas essas 8.000 famílias, mais de 20.000 pessoas, entre as quais cerca de 6.000 crianças, que já construíram em mais de um ano, nessas 3 ocupações, cerca de 2.500 casas de alvenaria, construídas ou em construção, né? Já investiram lá por cada casa, média, R$7 mil, no total aí 17 milhões e meio de reais, e aí nós estamos com mais de 20 advogados do coletivo Margarida Alves, várias defensoras públicas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e várias promotoras do Ministério Público da área dos direitos humanos, né, lutando juridicamente enquanto o povo resiste firme contra esse despejo sem alternativa. Dr. Thales, o que é importante contar para quem nos assiste aqui pela TVC BH, da perspectiva jurídica e ética, para as pessoas se posicionar de uma forma mais ética diante desse conflito? Uai, Frei, eu acredito que, primeiramente, falar num linguajar mais popular, que esses moradores e nós, né, toda essa rede de amparo jurídico que está por trás, a gente não tirou da cachola isso tudo. Nada disso aqui a gente tirou da cachola que essas pessoas podem ocupar esses terrenos. Esse terreno estava há décadas ocioso, e o Estatuto da Cidade... Não estava lá cumprindo a função social, né? Não estava. O Estatuto da Cidade, a Constituição Federal, prevê que toda propriedade privada ela tem que cumprir uma função social. Então, a partir do momento que o terreno está ocioso, as pessoas têm o direito de ocupar ele. E por que as pessoas têm o direito de ocupar? Não é só porque a legislação e a Constituição dizem isso. Porque em Belo Horizonte, em Minas Gerais, existe um déficit habitacional monstruoso, e que 90% desse déficit habitacional é de população de 0 a 3 salários mínimos, que é justamente essas pessoas que estão ocupando lá o Isidoro. Pessoas essas que o governo de Minas e o governo municipal não destinou nenhuma casa nas políticas públicas de habitação. Então essas pessoas têm total amparo jurídico para poder estar ali. Dr. Thales, esse é um detalhe importante que as pessoas que nos acompanham precisam saber, que, por exemplo, diferentemente das ocupações Camilo Torres, Irmandorte, Dandara, Eliana Silva, que foram preparadas por movimentos sociais, sejam Brigadas Populares ou MLB, Movimento de Luta nos Bairros e Vilas e Favelas, diferentemente, essas 3 ocupações lá da região do Isidoro, o povo começou a ir para lá, né, por necessidade, por não tolerar mais a cruz do aluguel, a humilhação que é sobreviver de favor, né? Eu me lembro do ano passado, quando iniciou essa ocupação, eu estive lá, conversei com o seu Robson. Seu Robson casado, 3 filhos, a parte que eles estavam ocupando ali era a parte mais próxima do bairro Jaqueline. O seu Robson, ele tinha... Ocupação Rosa Leão, né? É Rosa Leão, né? O seu Robson simplesmente tinha 3 serviços à época. 3 serviços. Ele trabalhava em 3 empregos diferentes, por quê? Porque ele não dava conta de pagar aluguel no bairro Jaqueline, que é um bairro limítrofe de Belo Horizonte com Santa Luzia, totalmente longe da região central. Ele gastava mais da metade dos ganhos da família com o aluguel. Então, assim, não tinha a menor condição dele continuar na cruz do aluguel.
E é sempre interessante a gente discutir com as pessoas que às vezes, não por falta de informação, não sabem da luta, mas não é nem um pouco prazeroso fazer ocupação urbana, né, Frei? Você que acompanha a luta aí, esse dia mesmo que eu lembro, eu fui quase picado por um escorpião. Então, assim, quem está lá realmente está por necessidade, porque precisa, que não dá conta de carregar a cruz do aluguel. É claro que não é assim 100%, né? Ninguém é imaculado, ninguém é 100% santo. Nós estamos clamando desde o primeiro mês, julho do ano passado, para que o poder público faça um cadastro socioeconômico, né? Porque aí vai discernir isso. Porque muitos ficam preconceituosamente dizendo, é só aproveitar 12. Então faça o cadastro socioeconômico, que aí vai poder discernir o trigo do joio, né? Interessante nesse ponto que a gente tem que ressaltar que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela foi covarde. Não existe palavra melhor para definir isso. Ela foi covarde ao fazer o cadastro que atualmente eles estão utilizando, que eles falam que foi cadastrado 2.500 famílias, sendo que existem mais de 8.000 famílias naquela região. O Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos esteve aqui em Belo Horizonte, Dr. foi Bruno, lá, né? Dr. Bruno, e ele falou no relatório que visivelmente, assim, pelo olho nu, percebia-se que tinha muito mais que 2.500 famílias. E eu até me recordo que na Assembleia Legislativa, na auditoria pública que teve lá, a promotora ela teve a sensibilidade de lembrar o nome de um morador que morava num pedacinho do terreno que era maior e que os funcionários da prefeitura não quiseram fazer o cadastro, alegando que era difícil de ter acesso até a casa dele. Exatamente, exatamente. Então esse cadastro que foi feito pela Urbel da prefeitura, um cadastro não idôneo, né, foi fortemente questionado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo grupo de Arquitetos Sem Fronteira Brasil, arquitetos da PUC Minas e da UFMG que estão apoiando essas ocupações, né? Colocou essas 2.515 famílias e deixou mais de 5.000 famílias de fora, né? E agora vem com essa proposta de fazer um despejo sem uma alternativa digna. Sem uma alternativa. E aqui, Frei, fazer a fala para que o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Pedro Bittencourt, ele honre a palavra dele, que no início da gestão dele, quando ele tomou posse, ele se reuniu junto com as comunidades e disse que era o compromisso institucional do tribunal colocar a mediação em primeiro lugar, de não fazer despejo. Então que o desembargador cumpra a palavra dele. A gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo ao desembargador que simplesmente cumpra a palavra dele e faça a mediação, porque despejo não pode. Essa conversa de despejo humanitário é conversa para boi ouvir. Não existe isso, gente. 8.000 famílias, não é Pinheirinho 2 não. Pinheirinho tinha 2.000 famílias. Nós estamos falando de 8.000 famílias, de mais de 20.000 pessoas, de mais de 6.000 crianças. Não existe história de despejo humanitário. Uma das esperanças que eu queria frisar, que você lembrou muito bem, Dr. Thales, isso aí eu estava nessa reunião com o Dr. Pedro Bittencourt e também com o terceiro vice-presidente do tribunal, que é o desembargador Dr. Vander Marota, que depois gravou um vídeo comigo, colocamos no YouTube aí uns 2 minutos e meio, o terceiro vice-presidente do TJ falou assim, não, vamos fazer mediação em segunda instância, né, para se chegar a um diálogo, uma solução pacífica e justa. Então, doeu muito no nosso coração, uma promotora leu para mim no celular, ela chorando ao ler uma nota que está no site do tribunal, dizendo, o título é assim, Justiça trabalha para que aconteça despejo pacífico. Sem alternativa digna, dizer que vai colocar 8.000 famílias em abrigos, em galpões, o galpão, 8.000 famílias é maior do que grande parte das cidades de Minas Gerais, né? Exatamente. Um galpão, então, do tamanho de um grande bairro, ou 500 galpões, né? Exatamente. Mas, doutor Thales, o tempo aqui é pequeno, juridicamente, o que vocês, cerca de 20 advogados por aí, do coletivo Margarida Alves, em sintonia com as defensoras públicas, com o Ministério Público, o que vocês estão questionando da perspectiva jurídica nesse gravíssimo problema social que envolve essas 3 ocupações? Bom, são vários questionamentos, Frei. Primeiramente, assim, a postura da juíza Luísa Divina, né, que ela está suspeita nesse caso. O que é a suspeição? A suspeição quando o juiz ele não age com imparcialidade. Assim, a gente consegue ver que existem vários indícios de suspeição. O Ministério Público, nesse sentido, ele entrou com uma exceção de suspeição, que é um recurso que a parte ela tenta fazer com que outro juízo faça o julgamento do processo, porque o juiz original não está imparcial. E, estranhamente, a juíza ela não seguiu o rito que está previsto no Código de Processo Civil. Qual que é o rito?
O rito é que o juiz, ou ele reconhece a suspeição dele, manda o processo ser redistribuído para um outro juiz, ou então, se ele discordar, se ele não concordar, ele remete os autos para a segunda instância decidir se existe ou não a suspeição. E isso não foi feito. Ela simplesmente negou, dando a canetada dela mesma, dizendo que não existe a suspeição, seguindo o processo. Nós estamos questionando isso. Outra coisa que está sendo questionada, o próprio modus operandi do despejo. Existe inúmero regramento que diz que a polícia militar ela tem que seguir uma série de procedimentos para poder fazer um despejo, como, por exemplo, avisar com 48 horas de antecedência, providenciar ambulâncias ao redor do local que vai ser reintegrado. E também não só a polícia militar, o governo do estado e a prefeitura eles têm que necessariamente providenciar a matrícula das crianças e dos adolescentes em outras escolas, providenciar local para eles ficarem e absolutamente nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Nós impetramos um mandado de segurança, a desembargadora Selma Marques, covardemente, ela negou o processo dizendo que a gloriosa polícia militar ela não vai violar os direitos fundamentais dessas pessoas e que não cabe ao Poder Judiciário analisar para onde essas pessoas vão. Então, assim, é uma covardia, uma falta de sensibilidade, de humanidade que não dá para entender como que um ser humano consegue ser assim. E, assim, juridicamente, esses são os argumentos. Primeiro, não pode ter o despejo, né? O terreno estava ocioso, não estava cumprindo a função social da cidade. Inclusive, Thales, um detalhe, eu lembro, as promotoras da FISUM me mostraram, quando entraram, primeiro, no início lá, em julho, né, pedindo reintegração de posse, a juíza de plantão negou liminar de reintegração de posse. E eu vi escrito lá, você falou, ela dizendo assim, ó, os empresários não comprovaram ter a posse do terreno. Aí depois chegou a juiz Luzia Divina e mudou o teor. E daí o trem... Exatamente, é um problema isso. Inclusive, você estava falando, mas o Ministério Público entrou também com ação civil pública, né? Entrou com ação civil pública e curiosamente, não conseguimos entender até agora, não foi julgado o pedido liminar de suspender esse despejo. Então, assim, a gente consegue perceber que existe uma má vontade por parte do Tribunal de Justiça em resolver esse problema e resolver não simplesmente resolvendo do ponto de vista formal, que é dar uma decisão, mas sim de resolver, de impedir que 8.000 famílias sejam despejadas à base de bala, à base de violência, de derramamento de sangue e sem opção para onde ir. Ou seja, nós vamos ter 8.000 famílias na rua. Com a saída que está sendo proposta, e que o Tribunal de Justiça e o governo do estado estão omissos com relação a isso, a saída é essa, Frei. Nós vamos ter 8.000 famílias de rua, a mais, que já tem bastante, né? Doutor Thales, dá para enumerar, porque na ação civil pública tem uma série de ilegalidades que são arguídas lá pelas promotoras, né? Dá para enumerar algumas? Ô Frei, dá para enumerar muitas, mas assim, eu vou querer falar uma só, que assim, é das gravíssimas, é uma das maiores conquistas que o Brasil teve com a Constituição Democrática de 88, que é os membros do Ministério Público e os defensores públicos terem a prerrogativa de serem intimados das decisões. O que acontece? Uma decisão judicial, ela passa a ter efeito jurídico a partir do momento que ela é publicada. No caso de nós, advogados privados, basta a publicação no Diário Oficial que já começa isso. No caso do representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, não é assim. Ele tem que ser intimado pessoalmente e nenhum ato desses 4 processos de reintegração de posse que estão na sexta vara, eles não tiveram a intimação pessoal. Então, assim, é uma barbárie jurídica, é uma aberração jurídica isso. E a afronta não é só a prerrogativa do defensor e do promotor, não. É uma afronta ao cidadão, porque essa prerrogativa é para resguardar o cidadão e ela não foi respeitada. Ok, doutor Thales, está boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o doutor Thales Augusto Nascimento Viotti, que é um dos advogados do coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar conversando aqui com o doutor Thales. Espere aí. Campeões preparados para derrubar adversários.
e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Estamos iniciando o segundo bloco e hoje nós estamos entrevistando o Dr. Thales Augusto Nascimento Viotti. Bem-vindo de novo aqui no segundo bloco, tá? Obrigado, Dr. Thales. É um prazer. Aliás, uma curiosidade, eu brincava com você quando você chegou aqui. Falei, pensei que o Dr. Thales ia chegar advogado de terno e gravata. Chegou simples assim? A gente tem que quebrar esse mito aí de que o advogado, ele utiliza só terno, só roupas mais caras, né? Que inclusive é uma forma, uma opinião pessoal minha, é uma forma que se encontrou historicamente para afastar a advocacia da população mais carente, que é a grande maioria do Brasil, né, dos demais países pobres do mundo. Então, assim, acho que a gente tem que tentar ser o mais próximo do povo, né, Frei? Ok. E um detalhe importantíssimo, Dr. Thales, é que esses advogados, mais de 20 advogados aí, eles estão atuando gratuitamente, né? A gente... Não tem interesse econômico e nem política eleitoreira nenhum, né? Nenhum, com certeza que não. Da nossa parte, isso Por aí. amor ao próximo, né? É o amor ao próximo, com certeza, Frei. Dr. Thales, nós falávamos no final do primeiro bloco, a gente perguntava das várias irregularidades que as promotoras do Ministério Público estão arguindo nessa ação civil pública que não foi julgada ainda, né? Uhum. Uma que faz lembrar é que elas dizem que, por exemplo, dentro da parte do território da ocupação Rosa Leão, diz que é da prefeitura, 36 mil metros quadrados, 3,5 hectares, que parte é de ASEIS, Área Social de Interesse Especial, social, né? Uhum. Que a prefeitura já deveria ter destinado lá para uma finalidade de habitação popular e não estava destinando, né? E outra questão de que parte do território das ocupações estão no território de Nova Lima, né? Uhum. Ou de Santa Luzia, né? Sim. Pois é, disso também a gente até prestou um apoio ao Ministério Público, né? Inclusive dar uma saudação aqui para as nossas queridas, as 3 promotoras dos direitos humanos, elas prestam um grande serviço à sociedade, muito competentes, muito engajadas. E feita essa constatação de que parte do terreno ele não é de não está em Belo Horizonte, as promotoras elas entraram com um pedido de suspensão de liminar diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do tribunal simplesmente não julgou o caso, ele simplesmente falou que para esse tipo de recurso o representante do Ministério Público que deveria ter entrado com isso era o procurador, né, que é a espécie de um promotor de segunda instância, que atua junto à segunda instância, o que também é uma aberração jurídica, né, tendo em vista que a Constituição e a Lei Orgânica do Ministério Público prevê que o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, né? Então a atuação da primeira instância junto à segunda instância tem total respaldo. E é interessante também que o contrato que dizem, né, que surgiu essa informação que existe um contrato da Caixa Econômica Federal repassando verba para o município construir moradia popular nessa parte do terreno, né? E é interessante a gente perceber o seguinte, né, que qual é a razão, assim, foge até a questão jurídica, a questão de bom senso, a gente até conversa isso com o pessoal, qual é a lógica de você tirar uma pessoa de um lugar que vai ficar para ela? Porque a prefeitura está dizendo que esse contrato é para construir moradia popular. Ora, quem está ali no Isidoro é pessoal de 0 a 3 salários mínimos, então é quem de fato vai ocupar o local. Então, qual que é a lógica disso?
E a lei, que tem que ter lógica, ela fala isso. A legislação do Minha Casa Minha Vida fala que o desalojamento das pessoas que vão utilizar um espaço, que já moram lá para utilizar um espaço para receber moradia do Minha Casa Minha Vida, só pode ser feito, só pode e só deve ser feito em última instância, quando não tiver jeito. Então a gente gostaria de perguntar ao município de Belo Horizonte, que inclusive não esteve presente, né, na audiência pública, qual é a razão disso, qual é a razão do despejo, se lá vai ser feita a moradia popular, qual é a razão de despejar esse pessoal? Eu não vejo razão. O que a Prefeitura de Belo Horizonte alega é que não pode furar a fila. Estão dizendo que lá vai fazer quase 9 mil apartamentos, apertamentos, né? Porque são apartamentos de 40 e poucos metros quadrados, alguns chamam de caixote, né? Inclusive o povo das ocupações são contra isso, porque isso não viabiliza moradia digna própria, né? Já tem laudo aí da Prefeitura, dos bombeiros, da polícia e do Ministério Público dizendo que nos predinhos, né, do programa Vila Viva, tanto na Serra quanto na Pedreira, né, assim, é muito complicado viver. O apartamento é muito pequeno, a família cresce e aí já tem, eu mesmo já assisti na UFMG, dissertação de mestrado, tese de doutorado, dizendo que as famílias não conseguem sobreviver lá mais do que um ano, 2 anos, acaba vendendo e saindo fora, né? E os movimentos também, né, Frei? Inclusive aproveitar o momento aqui para mandar uma saudação para o MLB, Movimento de Luta Bairros, Vilas e Favelas, as Brigadas Populares, a Comissão Pastoral da Terra. Os movimentos há muito tempo questionam, né? Tudo bem, tá furando fila? Mostra a lista pra gente. Não e mostra. Até hoje o município sequer se dignou a responder essa pequena pergunta. Porque se uma pessoa fala um tempo inteiro um argumento, ela tem que mostrar a prova do argumento dela. Então, aproveitar o espaço aqui e mandar essa pergunta de novo para a Prefeitura. Por favor, prefeito Márcio Lacerda, nos mostre a lista para ver se realmente está furando fila. Que a gente é contra furar fila, é claro. Mas mostre para a gente, então, essa lista, né? Porque até agora isso não foi feito. E do ponto de vista jurídico, né, isso fere a Constituição, prefeito, né? O princípio da publicidade está expresso no artigo 37 da Constituição. Então, mais uma vez, a gente não está tirando nada da cachola. Doutor Tales, outra coisa grave e lamentável também que você já sinalizou aí, mas eu queria seu parecer melhor, é o fato que nós estamos há mais de 6 meses cobrando, porque há uma série de indícios de que há grandes interesses econômicos sobre a área lá ocupada, né? Há interesses também eleitorais, há sinais assim de que tem gente acreditando que se fizer o despejo, acontecer um massacre, matar muita gente, vai beneficiar candidato A, atingir B, ou etc. e tudo, vai dançar todo mundo, né? E para além disso, há 6 meses nós estamos cobrando e se perguntando assim, porque eles estão dizendo que tem também esse negócio dos predinhos lá, que é o programa Minha Casa Minha Vida, porque Belo Horizonte, preto no branco, é uma das últimas capitais que está implementando Minha Casa Minha Vida, né? Mas somente agora na última quarta-feira, na audiência pública, conseguimos a informação através desse ouvidor nacional dos direitos humanos. Não, a Caixa Econômica Federal, que é do governo federal, assinou o contrato para viabilizar a construção desses predinhos lá. E por isso aí está pressionando para que isso aconteça o despejo, né? E aí, ontem recebemos, através de um procurador federal, que conseguiu com muita cobrança junto à Caixa Econômica, que o contrato foi assinado em 27 de dezembro do ano passado. O que é preciso comentar sobre isso? Como é que pode Caixa Econômica, que é do governo federal, assinar para se fazer um projeto num território onde tem lá quase 8 mil famílias ocupando? Bom, primeira coisa assim, que a gente pode constatar desse caso é fazer o pedido à presidente Dilma Rousseff que honre a palavra dela. Mais uma vez, a gente só está pedindo às pessoas para honrarem aquilo que elas falaram. Que a presidente Dilma esteve em Belo Horizonte e ela disse claramente, abertamente, não vai haver despejos, Minha Casa Minha Vida vai ser utilizado para atender essa demanda. Então, aqui, utilizar o espaço, presidenta Dilma, a gente roga a Vossa Excelência que cumpra com a sua palavra, que impeça esse derramamento de sangue, porque, como o Frei Gilvander falou aqui, isso não vai ser bom para ninguém. E também, Frei, desse caso, desse ofício que chegou, né, dizendo do contrato, interessante a gente perceber que quem garante o contrato é a Direcional, que é uma empresa de construção civil aqui de Belo Horizonte, que na eleição de 2010, eu dei uma olhada no site do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer um que quiser ver, pode dar um pulinho lá que vai conseguir ver, a Direcional doou R$170 mil
para a candidatura do doutor Anastasia para governador e doou R$80 mil para o Aécio Neves na sua campanha para senador. O Anastasia para governador, o Aécio para governador, para senador. Então a gente percebe que existe um grande interesse, um grande compromisso a ser cumprido por parte do governo do estado, né? Atualmente pelo governador Alberto Pinto Coelho, junto com o prefeito Márcio Lacerda, que mesmo que não seja do mesmo partido, é uma pessoa que politicamente é ligada ao PSDB. Então, assim, a gente percebe que essa discussão não é nem um pouco eleitoreira, não. Todo mundo tá envolvido nessa história. Tanto o governo federal, a Caixa Econômica Federal, de estar participando desse contrato, e quanto com o governo do estado e a prefeitura de estar intimamente ligada com uma pessoa que tem interesse, que doou muito dinheiro na última campanha para os seus candidatos, né? Doutor Tales, importante a gente colocar aqui também, na linha nisso, a situação não é grave, não, ela é gravíssima. Tanto é que eu, Frei Gilvani, já conversei umas 3 horas com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Wilson Angote Filho. Depois conversei mais uma meia hora com o arcebispo Dom Valmor, que imediatamente, na última sexta-feira, dia 15, numa grande celebração na Serra da Piedade, se pronunciou claramente apoiando a luta do povo das ocupações, exortando o governo, as autoridades constituídas, não envie polícia, espere, vamos negociar, dialogar, porque a situação é gravíssima, né? O bispo Dom Wilson, no último sábado, visitou e celebrou as 3 ocupações, Roséleão e Esperança, abençoou o povo, né? Todas as universidades, as faculdades estão participando, né? Na última sexta-feira, uma delegação de professores da PUC Minas visitou todas as ocupações, estão ajudando, professores da UFMG, a Universidade UNA, né? Várias universidades, porque a situação é gravíssima, porque nós que estamos lá dentro, e aqui queremos alertar todas as pessoas, ninguém pode se omitir, porque senão todos serão cúmplices ou omissos, porque estão vendo lá dentro, lá a situação, muitas pessoas estão desesperadas e dizendo assim, olha, se a polícia chegar realmente para quebrar minha casa, eu vou suicidar. Então as lideranças estão tentando mudar essas pessoas de opinião, mas as pessoas dizem assim, olha, cansamos, não dá para ficar mais, já ficamos 10, 15, 20 anos no aluguel, não voltamos para essa cruz mais e tal, é preferível a morte. Tem pessoas, olha, nós vamos resistir, olha, não vai fazer um caos em Belo Horizonte, né? Então, assim, nós estamos torcendo para que a sensatez predomine, né? Uhum. Espírito de diálogo, de justiça, negociação, para a gente não ter nenhuma vida perdida, porque o risco de ter grande derramamento de sangue é grande. Uhum. E também disso, né, Frei, aproveitar que me lembrei de um fato que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse recentemente como presidente do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional do país, e no seu discurso de posse e na sua ida à Ordem dos Advogados do Brasil, deixou claro que, na gestão dele, a conciliação, os meios alternativos de resolução de conflitos deve ser priorizado. Então, assim, a gente clama mais uma vez aqui a todas as autoridades, seja Poder Legislativo, seja Poder Executivo, seja Poder Judiciário, que utilizem essa linha, que façam a conciliação. Essas pessoas não merecem sofrer um derramamento de sangue. Como o Frei muito bem disse, esse é o espírito dessas pessoas. Elas não querem voltar para a cruz do aluguel. E elas têm respaldo jurídico. A Constituição e a legislação permite as pessoas ocuparem, porque se morar é um privilégio, ocupar é um direito. Doutor Tales, nosso tempo esgotou, mas inclusive vocês, juntamente com a Defensoria Pública, já recorreram também para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, né? Sim, entramos com uma cautelar lá. Curiosamente, o recurso, né, que já deveria ter sido votado, discutido no TJ aqui de Minas, está lá desde março, então a gente infelizmente teve que entrar com uma cautelar no STJ, vamos aguardar a resposta em Brasília. Doutor Tales, muito obrigado. Quem quiser mais informações, tem o blog do Coletivo Margarida Alves, que é www.coletivomargarida.blogspot.com.br, na esperança de que esse programa ajude-nos a chegar à paz, mas paz verdadeira, como fruto da justiça, da ética, e que não aconteça nenhum derramamento de sangue nesse gravíssimo conflito aí, que todas as autoridades e todas as pessoas de boa vontade deem as mãos para a gente encontrar uma saída justa, pacífica e negociada. Um abraço e até o próximo
programa.